tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Paz seja com todos, amém? Pode sentar no seu lugar. Que alegria estarmos juntos. É mais um culto da família, culto de celebração, mais uma manhã de ensinamentos, mais uma manhã onde nós entregamos o nosso louvor ao Senhor. Vamos orar pela palavra, preparar o nosso coração e a nossa mente para recebermos aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Obrigada por esta manhã maravilhosa em tua casa, em tua presença. Por essa manhã maravilhosa de comunhão, ó Pai, já entregamos a Ti os nossos louvores, já rendemos a Ti a nossa adoração, mas com este mesmo espírito de Te celebrar, de Te agradecer e de nos edificarmos, vamos agora meditar em Tua palavra. Que o Senhor traga aos nossos corações de maneira especial e sobrenatural o Teu Evangelho, que transforma vidas, que restaura pessoas, cumpre o Teu propósito por meio da Tua palavra. Nós separamos este momento, separamos o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua palavra sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer algo que eu vivi há um tempo. Foi algo que eu precisei aprender na prática, como a canção bem disse, experiências com o Senhor. Nós temos experiências com o nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre a simplicidade do sobrenatural. Quando nós pensamos a respeito do sobrenatural, somos levados tendenciosamente a pensar, vai haver alguma manifestação maravilhosa, vai haver algo que seja tremendo. Mas na simplicidade do acordar, do respirar, do estar aqui, de orarmos, o Senhor se manifesta com o sobrenatural sobre a nossa vida. Aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Isso está escrito em Hebreus 11. Portanto, o que nós aprendemos com esse versículo é que ao nos aproximarmos do Senhor, nós precisamos ter expectativas. É o que a Bíblia chama de fé. Nós temos fé que Ele existe, nós temos a expectativa de que há um Deus, de que há um Salvador nos céus, preparando para nós os aposentos. É uma expectativa. Nós sabemos que Ele é recompensador, então estamos aguardando, estamos esperando que Ele traga a nossa recompensa. É uma expectativa, isso é fé. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é que a nossa expectativa deve estar na fonte, que é o Senhor, e não na maneira como Ele fará. Muitas vezes as nossas expectativas não estão tão focadas no poder de Deus, mas em como Ele vai nos livrar daquele problema. De como Ele vai abrir a porta que precisamos, de como Ele vai restaurar a nossa família, de como Ele vai cuidar do nosso coração, quando na verdade a fé está nele. Ele é o alvo da nossa fé. Eu quero conversar com vocês a respeito de ajustarmos as expectativas, de não definirmos como Ele vai agir sobre a nossa vida, até porque não temos o poder para isso. Amém? Ele é soberano, Ele é poderoso, como cantamos, Ele é eterno, incomparável. Nós sabemos que a sua sabedoria é ilimitada. Ele vê aquilo que a gente não vê. Tem um louvor que diz que Ele abre portas onde não tem paredes para mostrar que eu sou o Deus da sua vida. Nós imaginamos e vemos uma parede e dizemos, Senhor, o Senhor tem que abrir uma porta aqui desse lado. Ele diz, não, eu vou abrir uma porta onde nem parede tem, para você saber que eu sou Deus. Se nós não entendermos a distinção entre crer que Ele vai agir e definir como Ele deve agir, a segunda pode nos roubar a ação da primeira, que é Ele manifestar e intervir milagrosamente sobre as nossas vidas. E geralmente o sobrenatural de Deus
você vai encontrar na simplicidade. E nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para que ele abra o Mar Vermelho. Mas ele estava com o povo de Israel durante toda a caminhada. Deus não só fez o sobrenatural quando o Mar Vermelho foi aberto e eles cruzaram a pés enxutos. Não, Deus já estava promovendo o sobrenatural desde quando preparou Moisés para ir falar com o faraó. É na simplicidade que nós vamos desfrutar do sobrenatural sobre as nossas vidas. E eu trouxe aqui 3 histórias bíblicas por meio das quais nós vamos aprender a ajustarmos as nossas expectativas dentro da simplicidade que nos levará ao sobrenatural. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. É um texto conhecido, eu já falei, já preguei sobre esse texto aqui, mas nós vamos relembrar ele agora nesta manhã. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer por estas coisas para entrar na glória? Então, nós vamos ler até aqui. Depois eu recomendo que você leia essa história por completo. Aqui nós estamos vendo um momento onde 2 discípulos estão caminhando, saindo de Jerusalém, caminhando por 11 quilômetros no destino, no caminho de Emaús. E eles estão como? A Bíblia nos relata que eles estão entristecidos. Eles estão entristecidos a ponto de não reconhecerem Jesus quando ele se aproximou deles. E quando a gente lê uma história como essa, a gente pensa: como eles não reconheceram? Eles eram discípulos, eles já conheciam Jesus, eles já conheciam a voz, já conheciam a aparência. Eles já tinham ouvido falar sobre todas as coisas que iriam acontecer. Mas mesmo assim, eles seguiram tristes. E porque estavam assim, Jesus estava com eles, mas eles não perceberam. Eles não reconheceram a voz, eles não lembraram daqueles ensinamentos porque estavam tomados por uma tristeza, achando que a morte havia vencido. Mas o que é que isso ensina para nós? Há uma razão para que eles não tenham conhecido ou reconhecido Jesus quando ele se aproximou. Volte aí no versículo 21 e nós vamos ler a razão. Diz assim: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel.
esses discípulos estão caminhando com a esperança frustrada. Porque a expectativa não estava de fato na redenção, mas de como essa redenção iria acontecer. E de fato, o Senhor Jesus veio, redimiu a Israel e redimiu a todos nós, amém? O sangue dele nos redimiu, nos resgatou. Mas como eles tinham uma expectativa em como seria a forma como Deus agiria para redimir o povo a Israel, eles não desfrutaram. Eles não entenderam que a redenção já estava acontecendo. E nós? Quando nós temos uma expectativa da maneira como Deus vai agir, a gente nem percebe. Porque se ele agir diferente daquilo que a gente espera, aí a gente se vê como esses discípulos, caminhando pela vida, cabisbaixos, entristecidos, mas já temos a presença dele. E muitas vezes nós nem percebemos ainda. Você pode estar caminhando assim. Mas eu pensei que ele faria de tal forma. Eu orei para que ele fizesse daquela maneira, que ele trouxesse aquela solução, que ele trouxesse a redenção da minha casa, que ele trouxesse a restauração do meu casamento, que ele restaurasse a minha vida. Mas ele já fez isso e você nem percebeu. A importância de termos as nossas expectativas ajustadas e a fé certa de que ele vai agir, não como ele vai agir, é o que vai nos fazer reconhecer a presença dele conosco durante todo o caminho. Apesar deles não reconhecerem, apesar deles estarem frustrados, apesar das suas expectativas não foram atingidas pela maneira como Deus fez para salvar o seu povo, Jesus ainda estava lá, redimindo e se fazendo presente. Mesmo com esse coração, Jesus já estava ali. E nós andamos tristes, cabisbaixos, achando que porque aquela porta, aquele emprego na determinada empresa não se abriu, pronto, agora o Senhor não vai mais agir, Ele não vai mais trazer a provisão sobre a minha vida. Ou agora Ele não está mais conosco. Mas há uma manifestação sobrenatural que houve na vida dos discípulos, há hoje também sobre as nossas vidas. Jesus está ao nosso lado. E essa é uma manifestação sobrenatural, pois temos a presença dele. Mas pastor, onde é que entra a simplicidade? A simplicidade entra quando nós examinamos as Escrituras. Os discípulos tiveram seus olhos abertos por Jesus. Quando ele começou a citar as Escrituras, Jesus diz no 25, como custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer por estas coisas para entrar na sua glória? A palavra do Senhor nos diz a todo momento e nos mostra por diversas vezes que Ele está conosco. É uma promessa do Senhor para nós. E se nós não ajustarmos a nossa expectativa de que a presença dEle vai estar ao nosso lado, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente não ora e sente aquele arrepio. Quantas vezes a gente está orando com os nossos joelhos dobrados e a gente não sente aquele arrepio e nós costumamos dizer, parece que o céu está de bronze. Parece que o Senhor fechou os céus. Tem momentos em que a gente ora e sente que a oração subiu, a oração saiu do quarto, mas tem alguns momentos que a gente não vai sentir a presença. E isso não significa que Ele não esteja. Porque Ele está. É promessa do Senhor sobre nós. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. O sobrenatural da presença do Senhor vai ser desfrutado e celebrado nas nossas vidas quando nos dedicarmos à simplicidade de examinarmos as Escrituras, de crer nas Escrituras. Quando Jesus diz aos seus discípulos, os profetas já falaram, Ele está falando, já estava escrito o que eu ia padecer. Tudo aquilo que eu iria passar já está escrito. E vocês estão custando a crer? Estão demorando a crer naquilo que os profetas falaram? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, se não trouxe agora, Ele vai trazer ao seu coração. Um momento onde você leu a palavra e recebeu aquela promessa.
Você precisa crer. É a simplicidade de examinar as Escrituras que vai nos lembrar que Ele é Jeová Jireh. Ele provê sobre a minha vida e sobre a sua vida. Está na simplicidade de examinarmos as Escrituras para conhecermos e confiarmos que Ele agirá. Ainda que não seja a maneira como nós esperamos. A maneira como nós planejamos. Para vivermos o sobrenatural da presença, precisaremos examinar as Escrituras e nos lembrar de tudo aquilo que Ele nos disse. Ele disse: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelo rio, eu estarei contigo. E aí a gente vai ver histórias como a de Daniel. Quando foi lançado na cova dos leões, o Senhor estava lá. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha, havia um quarto homem, ele estava lá. Independente da sua expectativa de como ele poderia agir, ele vai além. Mas abra os seus olhos por meio da Escritura e desfrute o sobrenatural, que é ter a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Ele está ao nosso lado, Ele se faz presente, ainda que o caminho seja de tristeza, ainda que estamos trilhando um caminho com dores, com frustrações, tristes, mas Ele está ao nosso lado e não há uma ação melhor do Senhor do que estar conosco. Ele disse: eu vou e não vos deixarei só. Amém, pode aplaudir o Senhor. Ele está em nosso meio, Ele está em nosso lado em todo o tempo. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei só. Eu enviarei o Consolador. E Ele enviou. Ele prometeu o Espírito Santo para nos abençoar e estar conosco em todo o tempo. E assim foi feito. Não permita que a frustração da sua expectativa de como Ele deveria agir te impeça de reconhecer que Ele está com você no caminho, de que Ele está trazendo direcionamento. Se o mar está revolto, se você se sente sozinho, lembre-se em todo o tempo: eu não estou. A sensação não condiz com a realidade. Porque eu já passei por provas onde eu tive a sensação, a falsa sensação de que eu estaria sozinha. Até a palavra de Deus me lembrar de que não estou só, de que Ele está comigo. E eu tenho certeza que é assim na sua vida. O Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Viva a simplicidade de examinar as Escrituras e desfrute o sobrenatural da certeza e da firme convicção de que Ele está ao seu lado. Amém? Eu quero trazer agora a segunda história. Nós vamos agora voltar lá no Antigo Testamento. Vamos lá em Josué, capítulo 6. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Josué capítulo 6, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Aqui nós vemos durante todo o livro de Josué, ele liderando o povo nessa trajetória, nessa caminhada até a terra prometida. Nós vamos ver ele trazendo, sendo levantado como líder, vendo com esse papel de liderança. E quando nós vamos ler todo o livro, nós vemos também que Josué enfrentou dezenas de reis e obteve vitória. Mas sabe uma coisa que nos chama a atenção? A cada vitória que o Senhor concedeu a Josué foi uma estratégia diferente. Você não vai ver a mesma estratégia acontecendo. Então não é porque ele deu a vitória por meio da espada que todas as vezes vai ser por meio da espada. Vamos ler agora de que maneira uma dessas vitórias foi concedida ao povo de Israel. Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim: depois da morte... Desculpe, eu abri o 1. Aqui. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver.
Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra e não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar, e então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade de uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Aqui eles estão se preparando para derrubar as muralhas de Jericó. E uma estratégia que seria impensável para nós: como iremos derrubar aquelas barreiras? O Senhor disse: diga ao povo que cante e marche, que louve e marche. As nossas expectativas devem estar alinhadas com aquilo que Ele fará e não como Ele fará. Porque Deus, Ele tem estratégias criativas para as nossas vidas. Quando nós nos deparamos com uma muralha, com uma barreira que nos impede de atravessar e chegarmos ao nosso alvo, aos nossos objetivos, ao vivermos a totalidade da promessa, nós dizemos: agora vamos lutar. Como é que eu vou fazer para derrubar esse muro? O que é que eu preciso fazer? Quais são as ferramentas? E aí o Senhor vem e nos lembra que na simplicidade do louvor, as muralhas caem. Enquanto eles estavam louvando e marchando, fazendo como o Senhor havia planejado estrategicamente, o Senhor agiu. E isso seria uma estratégia que nós não pensaríamos. Seria uma saída que nós não pensaríamos. Porque somos seres humanos. A nossa expectativa não está somente em que Deus vai nos entregar a cidade e nos dará a vitória, mas em como vamos fazer isso. Quando nós vemos a barreira, a nossa primeira reação, nosso primeiro pensamento é: eu preciso de armas para lutar, eu preciso falar de novo, de que maneira eu vou vencer, como eu vou reagir a isso. Quando o Senhor vai dizer ao seu coração: louve e marche, louve e continue caminhando, continue crendo. Ele está uma estratégia nova, porque Ele é um Deus criativo. Ele traz essa novidade de vida e Ele sabe o melhor. E aí a gente lembra daquilo que o salmista fala no Salmo 46:10. Ele diz assim: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Quando nós vemos a primeira barreira, a nossa reação, o nosso primeiro pensamento é: eu preciso lutar. Onde é que está a minha espada? E o Senhor vem nos lembrar que é na simplicidade do louvor que o sobrenatural da vitória acontece. A Bíblia diz que aquilo que está escrito é para nosso ensino e para nossa instrução. E quantas vezes é difícil para nós descansar. Para nós seres humanos, nós temos essa primeira reação, essa reação impetuosa de lutar.
Eu já atendi pessoas que dizem: pastora, mas eu quero fazer mais alguma coisa. E eu preciso conversar de novo com os meus filhos. E eu preciso conversar de novo com o meu marido. E eu preciso entregar aquele currículo de novo. E eu preciso repetir de novo aquele exame. Quando o Senhor diz: descanse e louve, eu derrubo as muralhas para vocês avançarem. É Ele quem derruba, o sobrenatural é a muralha cair. E a simplicidade para que isso aconteça está no louvor. E aqui vai um testemunho que muitos irmãos vão me acompanhar. Nós vivemos isso no Destemidos. Nós temos muralhas. Nós temos barreiras que precisam ser derrubadas. Mas nós estamos ali de 1º a 7 de todos os meses, adorando, marchando e louvando. E vivendo o sobrenatural da vitória na simplicidade da adoração. Nós temos vivido isso. Nós temos ouvido muitos testemunhos. E isto é real. Nem sempre vai ter uma espada, nem sempre vai haver uma estratégia de guerra, nem sempre vai haver alguma ação que nós possamos fazer. Mas a simplicidade da adoração, aquela fé que vai se alimentando pela adoração e declarar quem Ele é. São os cânticos que vão fluir dos nossos lábios, são os nossos louvores que farão a muralha cair. E nós viveremos esta ordem que o Senhor disse: parem de lutar. Você já se permitiu parar de lutar? Enquanto a barreira ainda não caiu, você já começou a louvar ao Senhor? Às vezes nós esperamos passar do outro lado para cantar o hino da vitória. Mas o hino da vitória deve ser cantado aqui, do lado de cá. Porque é certo que Ele agirá. Amém? Nós cremos que Ele fará. Não sabemos como, mas Ele fará. E isso não necessariamente vai depender da minha ação. Eu não vou precisar fazer, eu vou precisar louvar. Eu vou colocar os meus joelhos no chão e vou agradecer até que aconteça. Eu vou agradecer porque a minha fé me leva para este lugar de já fazer ver o muro caído. E eu e a minha família e os meus sonhos e os meus propósitos e o meu ministério avançaremos. Que estratégia o Senhor te deu? Foi a simplicidade do louvor? Foi o desfrute da oração, da adoração? Já experimentou viver isso? Se ainda não, eu quero te convidar. Experimente. Experimente simplesmente descansar e esperar que Ele derrube as muralhas na sua vida. Porque Ele vai fazer. Talvez não como você tem essa expectativa. O povo de Israel derrotou dezenas de reis e cada luta foi diferente. Às vezes você já teve algum problema no seu casamento que foi resolvido com uma ação sua. Não, mas eu já sentei, pastora, já conversei com o meu cônjuge e foi assim que a gente se ajustou quando tivemos uma crise há anos atrás. Mas desta vez a estratégia é diferente. Ele é um Deus que sabe, Ele tem a dispensação da graça de maneiras diferentes. O apóstolo Pedro vai nos dizer exatamente isso. A graça do Senhor é multiforme. Há uma graça de Deus que é dispensada sobre a nossa vida, quando Ele nos fortalece para lutarmos de fato com espadas. Mas há também uma graça do Senhor, quando Ele nos sustenta enquanto descansamos, para que Ele derrube as muralhas. Parem de lutar, descansem, saibam que eu sou Deus sobre a sua casa, saibam que eu sou Deus sobre essa situação. Ore mais uma vez e tenha esse deleite de descansar no Senhor. E louve antes mesmo da muralha cair. Não espere que a muralha caia, coloque a sua fé em ação. Comece a fazer na sua casa, comece a estar em seu momento em culto, em ação de graças a Deus. Já comece a agradecer por aquilo que a tua fé o faz vislumbrar, independente de como será, independente de como Ele vai derrubar as muralhas. Comece a louvar. Quer viver o sobrenatural que é a vitória? Porque para que aqueles muros caíssem, era o sobrenatural. Para que esse muro da tua vida caia, é o sobrenatural. Para que a providência chegue na sua casa, para que a sua saúde seja restaurada, para que a promoção do seu trabalho aconteça, é o sobrenatural.
e nós o alcançaremos na simplicidade do louvor. Então entregue o seu melhor louvor ao Senhor assim que você abrir os seus olhos. Independente de... A gente não sabe, quando a gente acorda, a gente não sabe como será o nosso dia. A gente até faz um planejamento, Senhor, tem um horário, eu vou sair, vou levar os meninos na escola, vou voltar, vou trabalhar, vou à igreja. Mas independente de como será, ao amanhecer, acorde e diga, eu sei que o Senhor está derrubando os muros para mim. E eu estou avançando neste dia. Comece a colocar a sua fé em ação. Você pode pensar que louvar ou agradecer seja algo que a gente faça no automático, ou a gente espere, porque nós somos culturalmente ensinados a aguardar que tudo aconteça. Ontem a gente estava assistindo o jogo e eu vi o meu padrasto dizendo assim, o Brasil já ganhou, o Miguel repreendeu na hora, o meu filho, ele repreendeu na hora. Não, a gente só pode dizer que ganhou quando o jogo acaba, avô. Mas a gente já pode usar a nossa fé para dizer o Brasil ganhou. Amém? Se a gente usa a nossa fé para dizer que o Brasil ganhou, a gente usa a nossa fé para dizer, a muralha já caiu, a minha saúde já foi restaurada, a minha família já foi transformada, o meu cônjuge já foi salvo, a libertação da minha casa já aconteceu, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir o que Ele promete. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Louve a Ele pelo que Ele fará sobre a sua vida e sobre a sua casa. Desfrute do sobrenatural da vitória. Conquiste pela simplicidade do louvor. E seguindo, na nossa última história da palavra, eu quero ler com vocês sobre o paralítico do tanque de Betesda. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 5. É uma história também muito conhecida por todos nós, mas vamos relembrar ela nesta manhã. João, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhes disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. Havia uma multidão de enfermos esperando uma ação extraordinária. E ela é chamada assim porque não acontecia no dia a dia. Qual era a expectativa que não só esse paralítico que recebeu a sua cura naquele dia tinha, quanto também os outros que ali estavam? De que o anjo vai descer, vai agitar as águas, aquele que entrar primeiro receberá a sua cura. Então aqui já temos uma expectativa criada em como a cura será recebida, ou seria recebida por aqueles que estavam ali. Mas a expectativa daquele homem era que seria curado somente assim. E já havia 38 anos que ele aguardava essa intervenção e essa cura. Já havia muito tempo que ele estava ali, esperando. Já havia muito tempo em que ele tinha promovido a sua cura, atrelado a sua cura o anjo descer e ele conseguir ser jogado primeiro para que assim recebesse. Mas o Senhor vem e mostra que há uma outra saída. Note que ninguém está percebendo que vem Jesus de Nazaré. Ele já tinha um ministério construído e desenvolvido fortemente, com muitos milagres, com muitas curas. Mas porque a expectativa não só daquele paralítico, mas de todos aqueles que estavam ali era, eu vou esperar o anjo descer, agitar as águas e eu vou entrar. Eles nem notaram que Jesus chegou. Essa história parece um pouco com a dos discípulos de Emaús. Quando a nossa expectativa está no como e não em quem agirá sobre a nossa vida, nós não enxergamos que Jesus já chegou. E aí Jesus vem com toda a sua graça e oferece cura àquele paralítico. Note que a pergunta de Jesus é, você quer ser curado?
E o que a gente pensa? Senhor, parece que essa resposta seria um pouco óbvia. Ele quer. Está perguntando ao doente se ele quer saúde. Nós temos esse ditado popular. Está perguntando isso. Mas Jesus perguntou. Porque Jesus está dizendo, peraí, vamos ajustar um pouco a sua expectativa. A sua expectativa está em receber a cura ou em como a cura chegará sobre a sua vida? E ele pergunta, você quer? E qual é a resposta do paralítico? Ele vai explicar de que maneira suas expectativas foram frustradas. A expectativa dele estava em que alguém chegaria e o ajudaria a entrar no tanque primeiro, depois que as águas fossem agitadas pelo anjo. E ele nem se deu conta que estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Jesus está aqui perguntando, você quer ser curado? Você quer que a sua família seja restaurada? E nós pensamos, mas eu estou esperando que alguém me ajude. Eu estou esperando que alguém chegue e ore por mim. Ah, mas eu quero viver uma libertação, eu preciso. Mas eu estou esperando que alguém venha até mim, imponha as mãos e ore por mim. Ou eu estou esperando que um pastor venha até a minha casa e ore e repreenda para que assim chegue a libertação sobre a minha família. Mas Jesus já chegou próximo a você. A sua expectativa que foi criada a respeito de que seria de tal maneira ou que alguém viria para te ajudar, pode estar atrapalhando a intervenção milagrosa e soberana do Senhor sobre a sua vida. Quando eu precisei me lembrar disso e lembrei que eu ia precisar ajustar as minhas expectativas também. Senhor, eu preciso arrumar no meu coração que eu creio em Ti, independente de como o Senhor fará. E a gente pode acompanhar durante toda a palavra que o nosso Deus, Ele é especialista. Nós vemos muitas histórias esperando que Deus fosse agir e trazer libertação, que Deus fosse trazer cura, que Deus fosse trazer redenção de uma determinada maneira que nós definimos. Mas nós não podemos encaixar Deus na nossa sabedoria, porque ela é limitada. A nossa sabedoria, as nossas soluções, as nossas alternativas para os nossos problemas são limitados. Por isso que somos chamados a confiar e não a definir como Ele vai agir. O paralítico chega aqui diante do Senhor e diz, mas eu estou frustrado porque eu esperei que alguém viesse me ajudar. E quantas vezes nós estamos fazendo essa oração, Senhor, eu estou frustrado porque a minha mãe não me ajudou, o meu pai não me ajudou e eu busquei ajuda em alguém da minha família e não recebi. E nós nem nos damos conta que Jesus está ao nosso lado, de maneira sobrenatural, nos oferecendo ajuda que precisamos. Porque nós planejamos que alguém deveria vir e nos ajudar, que alguém deveria vir e trazer uma palavra que curasse o nosso coração. Quantas vezes nós estamos parados ali na vida, depois de uma situação onde recebemos alguma ofensa, onde alguém nos ofendeu, mas nós estamos paralisados, aguardando que essa pessoa venha nos pedir perdão. E Jesus está dizendo, eu te perdoo, então perdoe o seu irmão também. Mas a gente resolveu parar, sentar em cima do nosso problema e esperar que essa pessoa venha me pedir perdão para que a gente siga com a nossa vida. Não é assim. Para que você siga com a sua vida, para que o seu coração seja restaurado. Libere o perdão. Ele já está aqui dizendo, eu te perdoei e perdoe você também. Não espere que somente pessoas possam te ajudar. Nós sabemos que as bênçãos das nossas vidas vêm também através de pessoas. Mas como a nossa cura vai acontecer, quem sabe é Ele. Esteja preparado para quando Jesus estiver na sua frente e perguntar, você quer ser curado? Responda de prontidão, sim, Senhor, eu quero. Independente de como o Senhor vai agir. Isso é um nível maior de confiança. E confiança vai exigir de nós coragem. Porque a gente vai ter que correr riscos. Nós precisamos ter coragem para correr o risco de confiar no Senhor. E olhar e dizer, Pai, eu não vejo a saída, eu não sei. O povo de Faraó vem aí atrás, vem nos perseguindo. E nós estamos aqui, diante do mar, não sabemos como vamos passar. E eu lembro dessa oração quando Moisés subiu e disse, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E a resposta do Senhor foi um alerta para Moisés e é para nós hoje. Moisés, por que me procuras? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche.
E o Senhor está perguntando para você hoje, por que está chorando? Marche, confie, espere. O pastor sempre vai nos ensinar, o nosso pastor sempre vai nos ensinar essa máxima que nós temos desfrutado aqui na comunidade. Nós levantamos o pé e ele coloca o chão, mas isso exige coragem. Nós não sabemos como ele vai prover, mas nós cremos que ele vai prover. Nós não estamos aqui para definir a maneira como ele deve agir, a maneira como ele deve salvar, ou como ele vai trazer a libertação sobre o nosso coração. Mas nós cremos que ele vai fazer. Eu quero contar uma coisa que durante muito tempo foi difícil para mim. Porque eu entendo, eu estou falando aqui daquilo que eu também já vivi. Nós precisamos ajustar a expectativa, mas não é fácil para o nosso coração entender. Nós planejamos entrar em uma determinada empresa e esperamos que as portas serão abertas. Mas a porta não foi aberta, a gente não passou naquela entrevista. A gente se preparou e não aconteceu. E agora? Para onde é que eu vou? Mas eu esperei entrar naquela empresa para que o Senhor pagasse as minhas contas. Mas Ele vai prover de uma outra forma. Quando eu completei 18 anos, eu entrei no meu segundo trabalho de carteira assinada. Comecei a trabalhar com 14 anos de menor aprendiz e no segundo emprego com 18 anos. E aconteceu um acidente comigo nessa empresa e eu precisei processar a empresa quando eu saí. Então eu tinha uma causa trabalhista. E quando a gente vai conversar com advogados, quando nós contamos isso, a resposta é causa ganha, vai acontecer. E eu comecei a criar uma expectativa. Então veio o casamento, veio o meu primeiro filho, e eu gerei uma expectativa atrelada àquela causa. Eu comecei a pensar assim, eu ainda não tinha uma casa própria, e eu disse, quando eu ganhar essa causa, eu vou pegar o dinheiro e vou comprar a minha casa. Então eu passei muitos anos dizendo ao Senhor que me desse essa vitória na justiça para que eu comprasse a minha primeira casa. E a minha expectativa era definir o Senhor como Ele deveria agir. E não, a minha oração não era, Pai, me ajude, abra as portas da maneira que o Senhor se sentir à vontade para fazer, para que eu consiga conquistar a minha primeira casa. A minha oração era, o Senhor vai me dar a vitória da causa da justiça e eu vou comprar uma casa. É assim que vai acontecer. Então eu determinei como seria. Repare, que poder a gente tem. Que sabedoria eu ou você tem para determinar como o Senhor vai agir. E eu passei muitos anos orando assim. Até que no início do ano passado veio o baque. Eu não ganhei a causa na justiça. O Senhor não atingiu as minhas expectativas. E eu fiquei assim durante um tempo como os discípulos, entristecidos. E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer para comprar uma casa? Eu comprei o meu primeiro apartamento. Porque o Senhor agiu e trouxe uma provisão sobre a minha família. Não foi como eu determinei. Porque eu não tenho, nem eu nem você temos o poder para definir como Ele agirá. Mas Ele agiu. E eu comprei o meu primeiro apartamento da maneira como Ele fez. E foi milagrosamente, foi sobrenatural. Mas quando eu ajustei a minha oração, quando assim, como esse paralítico teve uma conversa de intimidade com o Senhor e declarou as frustrações e confiou nele, levantou e andou, a mesma coisa aconteceu na minha vida. Quando eu tive uma conversa de intimidade, de Senhor, eu esperei que fosse assim. Mas aí, já naquele ato de fé, no nosso último fôlego, eu declarei, mas agora vai ser como o Senhor quiser. Em menos de um mês, a Caixa aprovou, financiamos a nossa casa de uma outra maneira. Eu nem precisei ganhar a causa na justiça para comprar o meu apartamento. Mas eu comprei e hoje eu tenho a minha primeira casa. Não foi do jeito que eu planejei. Até porque quem sou eu, quem é você para planejar alguma coisa? Nós planejamos e consagramos ao Senhor. Esperamos que os nossos planos sejam bem-sucedidos, mas Ele vai fazer conforme a sua soberana e graciosa vontade. Ainda que o Senhor não atinja as suas expectativas, continue crendo de que Ele vai agir. Não importa qual é a maneira. E sabe o melhor disso tudo? É que ao confiarmos no Senhor, quando achamos que as nossas expectativas foram frustradas, muito pelo contrário, elas são superadas. Ele é ilimitado, incomparável, soberano, poderoso e Ele vai além. Ele vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Ele vai além de tudo aquilo que nós possamos pensar. Como você tem feito as suas orações para que o Senhor possa fazer uma intervenção milagrosa na sua vida?
Você tem pedido a Ele: Senhor, faça desse jeito, dentro desse prazo, desta maneira. Eu vim aqui para te dizer: confie que Ele vai fazer mais e melhor. Ore simplesmente entregando a Ele a sua necessidade, confiando que Ele é grande e vai agir sobre a sua vida. Pode dizer a Ele: Senhor, eu sou pequena, limitada, eu só vejo essas situações aqui, eu só vejo essas alternativas possíveis, mas faça como o Senhor quiser. Seja feita a sua vontade. Eu confio que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo diz assim: renove a sua mente, ou seja, ajuste as suas expectativas, converse com o Senhor sobre aquilo que você espera e peça a Ele: ajusta, Senhor, as minhas expectativas sobre as tuas ações, para que eu seja capaz de provar e experienciar, testemunhar, vivenciar quão boa, perfeita e agradável era a sua vontade. Peça ao Senhor primeiro que ajuste tudo dentro de você. Ajuste como o seu casamento será restaurado. Peça a Ele que ajuste como essa promoção do seu emprego vai chegar, como a prosperidade vai chegar. Peça a Ele que ajuste como você vai viver a libertação que você precisa daquele vício. Senhor, o que eu preciso fazer? E desfrute do sobrenatural pela simplicidade de conversar com Ele. O paralítico conversou com Ele, confiou, entregou as suas angústias e teve as suas expectativas superadas. E eu declaro que nesta manhã as suas expectativas serão ajustadas com os céus e irão além daquilo que você espera. A palavra de Deus diz lá em Efésios, para a gente encerrar, em Efésios 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Glória a Deus. Ele vai além, Ele vai fazer infinitamente mais sobre a sua casa. Nós não temos como sondar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam e o buscam. Nós não temos como imaginar. As nossas alternativas não são boas o suficientes. Somos limitados e a nossa sabedoria é pouca. Mas a dele não, Ele vai além. Então eleve as suas expectativas. Eu não vim dizer a você que não creia. Pelo contrário, creia. Eleve as suas expectativas. Mas a sua expectativa na fonte do milagre. E não em como o milagre vai chegar. Porque Ele vai fazer. E na maioria das vezes, Ele vai fazer diferente daquilo que você está esperando. Ele é Deus, Ele é soberano. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos clamar para que Ele ajuste as nossas expectativas com as expectativas dos céus. E que Ele cumpra sobre a nossa vida os teus planos. Traga a mão assim para próximo do seu coração. Comece pedindo perdão ao Senhor, confessando quando as suas expectativas estavam mais na maneira como Ele ia agir, do que se Ele ia verdadeiramente agir. A nossa expectativa, Pai, não está em como o Senhor fará. Nós não queremos definir como o Senhor fará, não temos poder para isso. Nós queremos confiar que o Senhor fará. Nós queremos desfrutar do milagre. Nós clamamos pela Tua intervenção, seja ela qual for, pois nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos na Tua bondade. Nós confiamos em Tua soberania, em cuidar do Teu povo. Tu és soberano. Existe no Senhor uma alegria em nos abençoar. E nós confiamos nisso. Pai, nos faça viver esse versículo que diz: porque Ele faz infinitamente mais. Faça infinitamente mais e melhor sobre a vida do Teu povo. Ajuste as nossas expectativas. Ajuste o nosso coração ao Teu. Senhor, que o nosso coração e os nossos olhos estejam postos em Ti, para que quando o Senhor chegue e nos pergunte: você quer ser curado? E a nossa resposta seja: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu quero a cura da minha família. Sim, Senhor, eu quero a cura do meu coração. Sim, Senhor, eu estava Te esperando. Pai, nos leve a este lugar da simplicidade para desfrutarmos da Tua presença. Nós queremos examinar as Tuas Escrituras para lembrarmos, para reafirmarmos a nossa plena convicção
convicção de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Senhor, nós queremos descansar. Nos leve a este lugar de descanso. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Nós queremos desfrutar do sobrenatural da vitória pela simplicidade do louvor. Nós entregaremos a Ti o nosso melhor louvor, na certeza de que as muralhas cairão. Não sabemos como, mas elas cairão. Não nos compete saber. Não nos compete definir como o Senhor deverá fazer. Tu és infinito, soberano, incomparável, poderoso, grandioso. Não nos compete saber, Senhor. Nós não estamos com as nossas expectativas, confiando que alguém chegará e nos ajudará. Não, nós estamos aguardando a Tua manifestação sobre a nossa casa. Nós estamos aguardando a Tua manifestação sobre a nossa vida. E viveremos de milagres. Não está firmada aquilo que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Se Ele fizer, Ele é Deus.